Quando nós estudamos o protestantismo, constatamos que desde o século XVI o mesmo lida com tensões, com aquelas questões que geram debates, às vezes conflitos e eventualmente resultam em divisões, em novas igrejas ou denominações. Às vezes as divergências são preservadas, mantidas ou administradas dentro da mesma denominação. Toda denominação tem correntes, partidos, alas. Outras vezes, esses debates e conflitos ocasionam o surgimento de novas igrejas ou denominações. Quando nós falamos dos cismas da IPB, nós nos referimos àqueles mais conhecidos, àqueles que tomaram proporções maiores e que são normalmente historiados, isto é, registrados por aqueles que escrevem a história da denominação. Mas convém lembrar que existem aqueles cismas mais locais ou regionais, que nem sempre aparecem nos livros de história. Por exemplo, eu sou de São Luís do Maranhão. Na década de 90, em São Luís do Maranhão, houve 2 cismas que abalaram a comunidade presbiteriana na cidade. A Igreja Presbiteriana Central, também conhecida como Igreja Presbiteriana de São Luís, uma igreja centenária, uma igreja que havia sido organizada há mais de 100 anos, em 1886. No início da década de 90, ela experimentou uma crise, naquela onda de guerra espiritual, de batalha espiritual. E essa crise fez com que a igreja perdesse praticamente 80% da sua membresia. O pastor daquela igreja se desvinculou da IPB e fundou uma nova denominação. Por volta de 6, 7 anos depois, na recém-organizada Igreja Presbiteriana Maranata, na mesma cidade de São Luís, uma família liderou uma dissidência e deu origem a uma denominação que existe até hoje na cidade, e a denominação, ou melhor, a igreja local, Presbiteriana Maranata, acabou sendo dissolvida, deixou de existir. Esse é um exemplo de 2 cismas que aconteceram em São Luís do Maranhão, na década de 90. Quantos outros casos dessa natureza ocorridos ao longo das décadas aconteceram, são verdadeiros, estão aí na memória de alguns e que não são conhecidos pelas pessoas de fora da cidade ou do estado em que essas crises ou cismas aconteceram. Eu não tenho a menor dúvida que existem dezenas de casos semelhantes àqueles ocorridos em São Luís do Maranhão. Mas eu quero me deter, no vídeo de hoje, nos cismas mais famosos, mais conhecidos, que causaram aquelas crises que repercutiram em âmbito nacional. O primeiro cisma historiado que a nossa denominação experimentou remonta à época dos pioneiros, e pouca gente sabe. Na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, aquela que foi fundada por Simonton, organizada em 1862. Na sua segunda década de vida, houve ali um membro da elite brasileira, Miguel Vieira Ferreira, que foi alcançado pela graça do Senhor e passou a integrar a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Homem culto, homem ilustrado, homem com muitos recursos financeiros. Não apenas ele se filiou à Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, mas também vários membros da sua família. O fato é que, em pouco tempo, Miguel Vieira Ferreira passou a colaborar com pregações no púlpito, às vezes acompanhando o pastor em obras de evangelização, inclusive fora do bairro, fora das imediações da igreja. E, resumindo bem a história, ele veio a ser ordenado presbítero da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro,
muitas vezes chamada em nosso meio presbiteriano de Catedral Presbiteriana. Lamentavelmente, Miguel Vieira Ferreira passou a alegar que tinha experiências extraordinárias com Deus e passou a alegar que tinha visões e revelações fora da palavra do Senhor. O conselho o orientou a parar com essas afirmações, o conselho lhe negou o púlpito, mas em 1879, Miguel Vieira Ferreira e os seus familiares se desvincularam da igreja que é a mãe do presbiterianismo nacional, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e assim fundaram a Igreja Evangélica Brasileira, que existe até hoje. Ela é uma denominação pequena, é uma denominação que talvez alguns a classificariam ou a classificam como uma igreja pentecostal, mas ela surgiu ainda na época do Brasil Imperial, antes do próprio advento do pentecostalismo nos Estados Unidos. Segundo o historiador Émile Leonard, é uma manifestação de iluminismo, no sentido de misticismo, de luz interior, de emocionalismo misturado com religiosidade em nosso país. Então, a Igreja Evangélica Brasileira, surgida em 1879, é o primeiro cisma que o presbiterianismo brasileiro conhece antes de completar 30 anos de vida, antes de ter o sínodo, seu primeiro sínodo organizado, que aconteceu em 1888. É uma igreja de característica entusiástica, de característica mística, que defende as revelações diretas da parte de Deus. Existe entre os fiéis daquela igreja a crença em sonhos, em visões, isso mesmo antes do pentecostalismo se estabelecer e se desenvolver em nosso país. Mas esse cisma, que é documentado e que foi estudado, por exemplo, por Émile Leonard, e que está devidamente registrado no seu livro O Iluminismo num Protestantismo de Constituição Recente, não é o mais conhecido, não é o mais famoso. O cisma mais famoso, muito provavelmente, é aquele que diz respeito ao grupo que organizou, que fundou a Igreja Presbiteriana Independente em 1903. As origens do cisma que resultou na organização da Igreja Presbiteriana Independente em 1903 estão em 1888, quando foi organizado o primeiro sínodo em nosso país. Entre as questões que foram as mais importantes, as mais influentes para explicar a crise que ao longo dos anos resultou nesse cisma, nós podemos mencionar três: a questão missionária, a questão Mackenzie e a questão maçônica. De maneira didática, a fim de que possamos comentar aquilo que é essencial desse cisma, dessa crise. A questão missionária tinha a ver com a influência dos missionários na jovem Igreja Presbiteriana do Brasil. Esses missionários de origem estadunidense vinham ao nosso país com estudos formais, tinham uma boa formação acadêmica, tinham recursos financeiros, porque a igreja norte-americana financiava a obra no Brasil, e houve entre os brasileiros alguns pastores que se incomodaram com a influência, com o grau de poder que eles exerciam nos concílios nacionais, tanto no sínodo como também nos presbitérios. O líder dessa oposição ou desse incômodo foi o reverendo Eduardo Carlos Pereira, um homem brilhante, um intelectual, um gramático reconhecido. As gramáticas que ele escreveu por décadas foram muito comercializadas em todo o país. Naquela época em que muito se falava da independência do Brasil, o Brasil oficialmente logrou sua independência em 1889,
naquele tempo em que o espírito de independência, de autonomia do poder estrangeiro, das autoridades estrangeiras estava muito no ar, Eduardo Carlos Pereira passou a manifestar publicamente o seu incômodo e a sua crítica em relação à maneira como alguns missionários atuavam na vida da jovem Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é a questão missionária, de maneira muito resumida. A segunda questão que a gente pode colocar como questão Mackenzie, na realidade é a questão educativa. Qual o papel que os colégios evangélicos devem exercer no âmbito da Igreja Presbiteriana? Em outras palavras, eles devem priorizar a educação dos filhos dos crentes, a fim de que a igreja tenha uma elite cultural em pouco tempo, e assim influencie o Brasil de cima para baixo, né, pela cabeça, ou esses colégios, esses educandários devem ser abertos à sociedade e oferecer instrução ao público em geral, sem qualquer tipo de treinamento ou atenção especial para os filhos da igreja. Além dessa questão que eu acabo de mencionar, havia também a discussão se, de fato, os recursos que eram canalizados para os colégios, eles não seriam melhor aproveitados se fossem diretamente aplicados na evangelização, no envio de pastores para regiões onde igrejas não tinham sido estabelecidas? Não seria melhor aplicar o dinheiro na evangelização e na plantação de novas igrejas do que na abertura e manutenção de colégios, que é algo caro e que também requer e que também demanda o pagamento de funcionários? Essa também foi uma questão atrelada à chamada questão educativa ou questão Mackenzie. E, por fim, temos a questão maçônica, que normalmente é a mais associada, é a mais conhecida, e é aquela que é apresentada como a questão principal que fez com que surgisse a Igreja Presbiteriana Independente. Até porque o discurso de muitos membros da Igreja Presbiteriana Independente, de muitos de seus líderes por muito tempo, foi, e ainda continua sendo, de certa maneira, o de que a maçonaria causou a divisão. Quando, na realidade, segundo a nossa perspectiva, a maçonaria foi uma questão importante, mas não foi a única. Porque também houve a questão missionária, também houve a questão Mackenzie ou educativa. Então, no final do século XIX, ali na virada do século XIX para o século XX, eclodiu a questão maçônica. A discussão se era legítimo ou compatível a vinculação de um pastor ou mesmo de um crente às lojas maçônicas. Eduardo Carlos Pereira e outros defendiam de maneira veemente que a fé cristã e a maçonaria eram realidades incompatíveis. Essa questão incendiou a vida da igreja, tanto no sínodo de 1900 como no sínodo de 1903, e foi, por assim dizer, a gota que fez com que o copo transbordasse. Foi a questão que realmente acirrou os ânimos e deu contornos dramáticos à crise que a igreja vivia, mesmo antes da aparição da discussão sobre a maçonaria e a fé cristã. Muitos anos depois, na década de 50, surgiu no Nordeste brasileiro a Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Essa é uma época de Guerra Fria, de polarizações, em que se falava muito dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Essa é uma época em que muitos esforços eram promovidos no mundo pela paz, inclusive pela unificação das igrejas cristãs. Para a gente entender o cisma ligado ao pastor Gueios, na década de 50, em Recife, Pernambuco, a gente tem que mencionar outro personagem, que é o reverendo Carl McIntyre, um pastor presbiteriano norte-americano, fundamentalista, que organizou o Concílio Internacional de Igrejas Cristãs para fazer um contraponto, para se opor ao Conselho Mundial de Igrejas,
que havia sido organizado em 1948. Karl McIntyre viajou o mundo inteiro denunciando o Conselho Mundial de Igrejas como uma instituição ou organização ecumênica inclinada ao comunismo. Muitas das coisas que McIntyre disse, com certeza eram verdadeiras, mas a motivação dele e a maneira como ele projetou o seu discurso e a forma como ele transmitiu e o que ele instigou, o que ele alimentou, isso a gente não pode aprovar, isso a gente não pode louvar. Porque por onde ele passou, nos lugares pelos quais ele passou, nos lugares onde houve acolhida às suas ideias, houve divisões. E os grupos que surgiram passaram a ser sectários, passaram a ser exclusivistas. Eu tive a oportunidade de conhecer no Chile alguns irmãos da Igreja Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. E é interessante perceber as semelhanças da Igreja Presbiteriana Fundamentalista Bíblica no Chile com a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. Normalmente, essas denominações fundamentalistas ligadas ao movimento fundamentalista de Karl McIntyre são exclusivistas, têm dificuldade de se relacionar com qualquer outra igreja evangélica ou protestante, porque elas entendem que são as únicas portadoras da verdade. Apesar de eu ter tido, pela graça de Deus, um relacionamento amistoso, fraternal com alguns irmãos da Igreja Presbiteriana Fundamentalista Bíblica no Chile, não há como negar que a liderança daquela igreja e a política dela não é de promover o diálogo, o relacionamento fraternal com outras denominações. O que aconteceu, portanto, no Recife, na década de 50, que ensejou, que deu origem à Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que existe até hoje em nosso país, e que é uma dissidência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia um pastor ali em Recife, Israel Gueiros, que aderiu às ideias de Karl McIntyre e passou a procurar pelo em ovo, como alguns conhecem essa expressão, dependendo do lugar do Brasil. Procurou minúcias e passou a dizer que havia professores liberais no Seminário Presbiteriano do Norte em Recife. E na medida em que a direção do seminário e os próprios presbitérios daquela região decidiram não acatar suas ideias, decidiram não demitir determinados professores, não receber as suas denúncias, ele se desvinculou da Igreja Presbiteriana do Brasil e deu origem à Igreja Presbiteriana Fundamentalista, organizando essa denominação que está presente não apenas em Pernambuco, mas também na Paraíba e em alguns poucos estados do nosso país. Então, o surgimento dessa denominação, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, deve ser atrelado ao movimento fundamentalista protestante norte-americano, liderado por Karl McIntyre, que fazia cruzadas, que fazia viagens mundo afora, na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos, em diferentes lugares da América Latina, para promover a sua causa fundamentalista. O problema é que o fundamentalismo valorizou muito mais a propaganda anticomunista, a propaganda ou os projetos do Conselho Mundial de Igrejas do que propriamente o Evangelho de Cristo. E nisso eu creio que eles perderam o rumo, perderam o foco. Mas outra divisão, outro cisma experimentado pela Igreja Presbiteriana do Brasil é aquele que deu origem, pelo menos em parte, à Igreja Presbiteriana Renovada. Na década de 60, no Brasil, houve todo um fenômeno que normalmente é descrito nos livros como um movimento de renovação espiritual. Surgiram várias denominações influenciadas por uma onda carismática, no momento que, interessantemente, no âmbito católico também se desenvolveu a renovação carismática. A gente pode mencionar, por exemplo, a Igreja Batista Nacional, no âmbito batista. A gente pode mencionar a Igreja Metodista Wesleyana.
E no caso dos presbiterianos, houve um grupo que se desligou da Igreja Presbiteriana Independente, outro grupo que se desligou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esses dois grupos, um oriundo da IPI, outro oriundo da IPB, se integraram, se fusionaram e deram origem, em 1975, à Igreja Presbiteriana Renovada, de corte pentecostal. Então, esse é um outro cisma que é diferente do cisma fundamentalista, do cisma que deu origem à Igreja Presbiteriana Independente no início do século XX, e mesmo daquele cisma que foi uma iniciativa de Miguel Vieira Ferreira, uma iniciativa muito atrelada a uma pessoa e não a um movimento, ainda no século XIX, cisma ocorrido na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Uma última divisão mais importante é aquela que tem a ver com a Igreja Presbiteriana Unida. Na década de 70, ainda quando o Brasil vivia o período da ditadura militar, aquele foi um momento muito difícil, inclusive para as igrejas evangélicas em nosso país, porque haja vista a perseguição ou a caça aos comunistas, muitas vezes houve algum tipo de policiamento, algum tipo de supervisão do governo militar nas igrejas evangélicas. Então isso isso gerou tensões, isso gerou debates, isso gerou momentos difíceis para várias denominações em nosso país. No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1966, ela era presidida pelo reverendo Boanerges Ribeiro, um pastor de linha conservadora, um pastor muito culto, muito preparado, que ocupou a presidência do Supremo Concílio da IPB de 1966 a 1978. Durante a gestão do reverendo Boanerges Ribeiro, houve aqueles que se incomodaram com essa linha mais dura, com essa linha mais conservadora, mais tradicionalista e com uma supervisão mais rigorosa por parte da diretiva nacional. Um grupo decidiu fazer oposição ao reverendo Boanerges Ribeiro, mantendo-se dentro da IPB. Esse grupo, por exemplo, publicou o jornal O Presbiteriano, e esse grupo estava basicamente alojado ali no entorno do Seminário Presbiteriano de Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Reverendo Valdir Carvalho Luiz, reverendo Odair Olivetti, reverendo Júlio Andrade Ferreira integraram esse grupo. Outros, insatisfeitos com aquilo que julgavam ser incorreto por parte da direção da Igreja Presbiteriana do Brasil e também influenciados em alguns casos por ideias progressistas, em alguns casos mesmo por ideias esquerdistas, socialistas, decidiram se desvincular, sair da Igreja Presbiteriana do Brasil e, junto com outros que haviam sido depostos, destituídos do ministério, organizaram a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas em 1978, que ficou conhecida como FENIP. A FENIP, ao longo dos anos 80, mudou seu nome e passou a ser conhecida como Igreja Presbiteriana Unida. Essa é uma denominação de corte ecumênico, essa é uma denominação que promove agenda inclusiva, essa é uma denominação pluralista, essa é uma denominação que a gente pode classificá-la, segundo a nossa perspectiva, como uma denominação verdadeiramente liberal. Valoriza a diversidade, valoriza a pluralidade de opiniões e não tem dificuldade de conservar em seu interior pessoas com pontos de vista, com visões, às vezes até antagônicas, excludentes. Isso tem a ver com a Igreja Presbiteriana Unida, cujas origens remontam à década de 70 e que passou a ter esse nome na década de 80. Esses são os principais cismas que caracterizam a Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos esses cismas estão documentados, estão registrados, estão historiados, e como eu disse na abertura, no início, existem outros cismas que têm acontecido ao longo dessa história de mais ou menos 150 anos, e que já até excede 150 anos se nós considerarmos a data de chegada do Simonton, que é 1859.
mas os demais cismas são de caráter local, estadual ou mesmo regional. Que Deus nos dê sabedoria para que a nossa participação na vida da sua igreja seja pacífica, seja uma participação que defenda e pregue a verdade, mas com espírito de promover a unidade espiritual, sem nos esquecer que o povo de Deus vai além da nossa denominação. Deus nos colocou na Igreja Presbiteriana do Brasil, devemos amá-la, porque essa é a casa onde o Senhor nos colocou. Mas existem irmãos nossos, filhos e filhas de Deus em outras denominações. Que o nosso relacionamento com eles seja pautado pela Escritura Sagrada, seja pautado pela direção do Espírito Santo. Que Deus, pois, abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil.